Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já vejam a descrição desse vídeo. Pegue o livro, caderno, lápis, caneta, borracha. E aí vão acompanhando o vídeo a partir do livro didático. E depois fazer a atividade proposta. E quando finalizarem, me enviem. Lembrando que a gente está no quarto trimestre, encerrando o nosso ano letivo. E para a gente ter êxito, é bom ter um bom comprometimento com a disciplina. Então vamos lá para a nossa aula de ciências. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dando sequência ao conteúdo relacionado à reprodução humana. Hoje a gente vai estar falando sobre parto, métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis. Sobre o parto, a gente vai ver que ele acontece geralmente entre 38 a 40 semanas. E o bebê vai estar, no caso, preparado para continuar seu desenvolvimento fora do corpo da mãe. Então, por volta aí de 32 a 40 semanas é o momento que vai acontecer o momento de expulsão, né, de expulsação do bebê para fora do corpo da mãe. E isso pode se dar de duas maneiras, que é por parto normal ou por parto cesariano. E a gente vai ver qual a diferença entre eles. Então, o processo pelo qual o corpo da mãe expulsa o bebê é chamado de parto. O conjunto das etapas que antecedem e auxiliam a saída do bebê vai ser conhecido como trabalho de parto. Então, parto é o momento que há o processo de expulsar o bebê para fora do corpo da mãe. E o trabalho de parto é nada mais do que o que vai acontecer antes e que vai auxiliar, que vai ajudar para que o bebê seja expulso. Na maioria das vezes, o trabalho de parto ele vai ser iniciado com contrações regulares do útero, cuja função vai ser empurrar o bebê para o canal vaginal. E aí a gente tem a imagem representando os estágios de um parto normal. Então, primeiro vai estar vendo nessas duas situações aqui representadas, vai estar vendo as contrações regulares do útero. E aí vai ser contemplada a dilatação também do colo do útero. Em geral, o saco amniótico, ele se rompe. Se isso não ocorrer de forma natural, vai ser provocado por meio do médico. Aqui a gente vai ter o estágio que a gente chama de estágio de expulsação, que esse estágio ele dura da completa dilatação do útero à expulsão do bebê. Durante essa etapa, o bebê é empurrado para a abertura vaginal pelas contrações dos músculos abdominais do útero, saindo do corpo materno. Aqui a gente vai ter o auxílio do médico para puxar a cabeça do bebê. E nessas duas últimas imagens, a gente tem que ocorre logo após a saída do bebê, podendo durar 30 minutos ou mais. Nele, a placenta e outras estruturas são eliminadas do organismo da mulher por meio também de fortes contrações do útero. Então, toda a placenta e as estruturas que tiveram protegendo o feto durante o seu desenvolvimento no útero vai ser removido, vai ser expulso juntamente com o bebê do corpo da mãe. E durante o parto normal, o bebê ele vai estar numa posição dentro do útero que vai tornar possível que sua cabeça passe pela abertura da vagina antes do restante do corpo. No entanto, pode ocorrer de o bebê não se encontrar nessa posição até o final da gestação, ou seja, de cabeça para baixo, e isso dificulta
os procedimentos para o parto normal, e é quando é indicado que seja realizado o parto cesariano. Então, para que não ocorra complicações ou fatores que dificultem o parto normal, o médico com a mãe pode optar por realizar o parto cesariano. A cesariana é uma cirurgia no qual é feito um corte no abdômen, como vocês podem estar vendo aí na imagem da esquerda, para a retirada do bebê. E muitas gestantes acabam optando pela realização da cesariana em concordância com o médico. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse parto ele deve ser evitado, ele só é buscado se for necessário, porque ele pode expor tanto a gestante quanto ao bebê a riscos. Aqui a gente tem os métodos anticoncepcionais. Por que existem esses métodos anticoncepcionais? Porque nem sempre o ato sexual ele ocorre com o intuito de haver a reprodução. E geralmente o que pede muitas vezes os casais ou o que faz com que eles busquem fazer um planejamento familiar, que é muito importante, é porque nem sempre eles estão preparados de forma emocional e financeiramente também para ter filhos. Então, isso pode ser adiado e existem meios que evitem que a reprodução aconteça. E esse meio é dado pelos métodos anticoncepcionais para evitar uma gravidez indesejada. Existe uma variedade de métodos anticoncepcionais. Alguns apresentam vantagens e outros vão apresentar também desvantagens. Porém, a eficácia de cada um deles varia bastante e muitas vezes a gravidez ocorre em decorrência do uso inadequado de um desses métodos que foi escolhido, de um dos métodos anticoncepcionais. Então, a escolha do método mais adequado depende muito das características de cada pessoa, sendo importante estar seguro e bem orientado quanto à escolha e ao uso antes da relação sexual. E os métodos que a gente vai estar falando durante a nossa aula vai ser sobre os preservativos, assim como o diafragma, o dispositivo intrauterino, conhecido por DIU, anticoncepcionais hormonais, a laqueadura e vasectomia. Então, os preservativos, ou também popularmente conhecidos como camisinhas, são métodos de barreira, ou seja, eles impedem que o sêmen entre em contato com a vagina. Dessa forma, os espermatozoides, eles não vão entrar no interior do sistema genital feminino e a fecundação acaba não ocorrendo. E existem dois tipos de preservativos, o feminino e o masculino, que é feito de um material chamado de látex, que ele vai estar recobrindo, no caso do masculino, o pênis, e o feminino, que é feito de um material plástico, vai ser introduzido no canal vaginal. E esse método ele tem uma eficácia muito importante porque ele não é apenas previne a gravidez, mas também pode auxiliar o casal na proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Aqui a gente vai estar vendo como utilizar o preservativo masculino, que é de fácil de fácil acesso nos mercadinhos, farmácias, postos de saúde. Ele é bastante barato e não necessita de orientação médica específica, não tem contraindicações e serve de proteção tanto para as doenças como também para evitar a gravidez. Então, no primeiro momento, vai ser necessário abrir a embalagem utilizando as mãos. Não é recomendado abrir com os dentes, porque isso pode gerar danos ao preservativo. Então, tesouras, dentes não é indicado. Geralmente, o mais indicado realmente é a mão. Então, quando o pênis estiver ereto, é o momento indicado para ser colocado o preservativo. Então, aí nesse momento,
no 2, como vocês podem estar vendo, é desenrolado a camisinha até a base do pênis, comprimindo a ponta para evitar que se forme bolhas de ar. O espaço vazio na ponta da camisinha vai servir de reservatório para o sêmen, expelido durante a ejaculação. Então, após o ato sexual com a ejaculação, né, com o pênis ainda ereto, é retirado a camisinha, tendo cuidado para que o sêmen não vaze durante a retirada da camisinha. E após a retirada, basta dar um nó e descartar na lixeira. E lembrando que a camisinha é um material que é descartável, então apenas deve ser usado uma vez e não reutilizado. E aqui a gente vai estar vendo como é usado o preservativo feminino. O preservativo feminino a gente não vê nas farmácias, não vê exposto em farmácias, não vê também em supermercados. A entrega e procura mais nos postos de saúde, mas isso não quer dizer que não exista. As mulheres elas podem se precaver também para não engravidar e também para não adquirir doença sexualmente transmissível adquirindo esse método. Então, a camisinha feminina, ela possui um formato cilíndrico e tem um anel flexível em cada uma de suas extremidades. Um dos anéis é fechado e fica no interior do corpo feminino durante o ato sexual. O outro anel é aberto e fica no interior do corpo, recobrindo parte do pudendo feminino. Inicialmente, também é retirado o preservativo da embalagem. É necessário segurar o anel com a parte fechada da camisinha e apertá-lo, como mostra aí na imagem, o dedo indicador. No 2, ainda com o anel apertado, é necessário escolher uma posição confortável, deitado ou em pé, para que você introduza, para que a pessoa introduza o anel no interior da vagina. Com o dedo indicador, introduz o anel delicadamente até o final do canal vaginal, deixando o anel externo alguns centímetros fora da vagina. Ele deve recobrir o pudendo feminino. E após o ato sexual, é necessário apertar e torcer o anel externo para garantir que o sêmen não escape durante a retirada, puxando a camisinha para fora da vagina de forma cuidadosa e descartando também na lixeira. Também não é um produto para ser reutilizado, é um produto descartável. A gente tem o diafragma. O diafragma, gente, é uma estrutura de borracha ou de silicone com o formato de uma semi-esfera. Ele é introduzido pela própria mulher através da vagina até a entrada do útero. Ele se adapta à entrada do útero e atua como uma barreira para impedir a entrada do sêmen no útero e a tuba uterina, e consequentemente vai não permitir a fecundação do ovócito. O índice de falha desse meio de contracepção é de 6% a 18%. Antes de utilizar esse método, pela primeira vez, a mulher deve consultar um médico que indicará o tamanho adequado do diafragma que ela deve usar. Assim, ele deve ser colocado no colo do útero até 6 horas antes do ato sexual e retirado de 6 a 8 horas após o ato sexual, lavado e guardado em um local adequado. E pode ser reutilizado diversas vezes, porém apresenta desvantagem porque ele não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. O dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, é um dispositivo pequeno, geralmente de cobre, que um ginecologista, no caso, desculpe o erro, ele é um médico que é especializado no sistema no órgão genital feminino e ele que vai ser responsável por introduzir no interior do útero. Ele atua, no caso do dispositivo,
ele vai estar atuando, provocando mudanças no endométrio para dificultar tanto a fecundação do ovócito como a implantação do embrião no útero. O DIU é um método contraceptivo bastante eficiente, com índice de falha de apenas 0,5%, mas também não vai estar protegendo de doenças sexualmente transmissíveis. E ele não é indicado para as mulheres que nunca engravidaram ou que têm cólicas muito fortes durante a menstruação. A gente também tem os anticoncepcionais hormonais. Esses anticoncepcionais contêm hormônios sintéticos similares a determinados hormônios presentes já no corpo da mulher, principalmente o estrógeno e a progesterona. E geralmente eles atuam impedindo a ovulação ao interferir no balanço hormonal durante o ciclo menstrual. E existem diversos tipos de anticoncepcionais hormonais, como no caso das pílulas, adesivos e soluções injetáveis. E antes de ser optado por esse meio anticoncepcional, a mulher deve consultar o médico ginecologista para que ele indique qual é o mais indicado e também a forma mais correta de utilizá-lo. Os anticoncepcionais hormonais são bastante eficazes se utilizados de maneira correta, e o índice de falha desse método ele está entre 0,1% a 5%. Esse método anticoncepcional hormonal, ele apresenta desvantagem porque ele não evita doenças sexualmente transmissíveis e também pode trazer alguns efeitos colaterais com relação à retenção de líquidos, dores de cabeça, náuseas, assim como também pode desencadear diversas doenças, como trombose, doenças cardíacas ou hepáticas. Aqui a gente tem duas formas também, que é feito por meios cirúrgicos. A gente vai ter primeiro a laqueadura, que é uma forma que é utilizada no corpo feminino, que vai tornar, no caso, a mulher estéril, ou seja, ela não vai poder mais se reproduzir a partir do ato sexual. Então, a laqueadura, ela é uma ligação tubárica, ou seja, das tubas uterinas, que aí está dando o nome como trompas de falópio. Então, hoje eu estou falando um pouquinho errado, hein, gente? Mas vou corrigindo ao longo da aula, do vídeo. Então, na laqueadura, a ligação tubárica, as tubas uterinas ou trompas de falópio são cortadas e as extremidades são amarradas, como vocês podem estar vendo aí, né? Existem formas para que isso aconteça. Elas podem ser amarradas, cauterizadas ou fechadas com grampos ou anéis, e se pede que o ovócito chegue ao útero. Então, vai ter um rompimento aqui, e pedindo que o ovócito, que é liberado pelo óvulo, ovário, ele chegue até o útero. Então, essas são as formas aí desencadeadas por processo cirúrgico, que vai tornar a mulher estéril, no caso. Então, não vai haver a liberação, vai ter o rompimento, como está aqui dado o zoom, né, na imagem, para vocês verem. Então, vai haver o rompimento aqui, seja com anéis de plástico, por meio da cauterização ou fios de sutura, para que o ovócito não seja liberado e caminhado ao útero. A gente também tem a vasectomia, que ocorre com uma forma de cirurgia também, que é quando é cortado os ductos deferentes ou amarradas. No caso, eles são cortados e uma das suas extremidades são amarradas, cauterizadas ou fechadas também com grampos. E isso vai impedir que os espermatozoides produzidos nos testículos cheguem à uretra. E esse meio, né, da vasectomia, a vasectomia é um procedimento que ele, para o homem,
ele não vai é, influenciar na ereção do pênis. Muitos homens acham que vai influenciar, que ele não vai ter mais um bom desempenho. Isso não influencia. E ele tem uma melhor recuperação do que no caso das mulheres se optar pela laqueadura. Então, geralmente, em ambos os casos, tanto a vasectomia como a laqueadura só é permitido em casos em que o homem ou a mulher já tenha tido filhos, para que assim não gere um arrependimento. E também com a idade adequada, por volta de 25 anos de idade. E aí, por último, a gente vai estar falando aí sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Existem diversas doenças, né? Sífilis, herpes genital, HPV, AIDS, hepatite, que são transmitidas por meio da transmissão do ato sexual, assim como também por outras vias, que pode ser transfusão de sangue, pelo leite da mãe, quando ela vai amamentar, também pode ser feito a infecção da mãe para o bebê durante a gestação. Então, existem formas de prevenir essas doenças que podem ser causadas tanto por vírus como por bactérias, protozoários, fungos, entre outros, e geralmente se dá pelo ato sexual. E as DSTs são consideradas um grave problema de saúde pública, pois ela pode afetar muitas pessoas, como também faz com que, vamos dizer assim, sua identificação também, a identificação da doença, dificulte um tratamento adequado. E o que provoca a maior disseminação dessas doenças sexualmente transmissíveis é o caso do ato sexual sem uso de preservativo e também pela falta de informação e de diálogo entre os parceiros envolvidos no ato sexual. E a principal medida para evitar é usar de forma correta o preservativo durante as relações sexuais. Muitas vezes as pessoas acreditam que é difícil serem contaminadas com micro-organismos causadores de DSTs, principalmente por meio de pessoas com a qual já tem um relacionamento. Mas mesmo tendo um relacionamento, é necessário ter o uso do preservativo, porque aquela pessoa ela pode se envolver com outras pessoas, né? Fora os seus parceiros ali físicos, não. Como poderia dizer? Parceiros que eles têm para mostrar que estão juntos, né? Então, às vezes, acaba tendo alguma pessoa por fora e aí pode acabar tendo a transmissão e levando para a parceira que está dentro da sua casa ou que está ali tendo um relacionamento à vista da sociedade. E em muitos casos, as pessoas, quando estão sentindo alguns sintomas, elas acabam não falando, não compartilhando essa informação com o parceiro. Então, o diálogo ele é essencial para que os dois se protejam durante a relação sexual. Então, o que pode pegar uma DST? Qualquer pessoa, ela está vulnerável, ela tem chances de adquirir uma DST, principalmente quando ela tem um ato sexual sem o preservativo. E para saber se está com a DST, gente, precisa estar sempre olhando os órgãos genitais e prestando atenção nos sintomas que podem aparecer, como feridas ou verrugas no ânus ou nos órgãos sexuais, corrimento também no ânus ou nos órgãos sexuais, como coceiras ou ardor nos órgãos sexuais ao urinar ou após a relação sexual. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que eu tenha contribuído mais para o conhecimento de vocês. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui. Estou com saudade de vocês. Se cuidem
tá bom? E anotem as dúvidas que eu também estou disponível a esclarecer. Então, não fique constrangidos de me perguntar, de me procurar para esclarecer as dúvidas que aparecer ao longo do momento que vocês estão assistindo ao vídeo. Então, fique com Deus.